Nós precisamos entender essas coisas, queridos. Para cada nova jurisdição, novas leis. Para cada novo território, uma jurisdição. Uma jurisdição. E em cada jurisdição, um novo ambiente. Novos inimigos e novas batalhas. Você quer que Deus te transicione para uma nova jurisdição do Senhor? Sim ou não? Amém? Então entenda que Davi, quando ele vence Golias, Davi ele não vence Golias com as armas que ele tinha na jurisdição dele. Ele precisou alcançar armas que ele não tinha para vencer, porque ele derrubou o gigante. Veja bem, derrubar o gigante e vencer o gigante são coisas diferentes. Porque Davi derrubou o gigante com a funda que tinha, mas só venceu o gigante com a espada do gigante que ele tomou. Sim ou não, queridos? Ele derrubou o gigante. Por que muitos gigantes voltam? Porque nós derrubamos ele. Porque nós trabalhamos com aquilo que está nas nossas mãos. Mas nós não entendemos que para vencer o gigante, que ele não se levante de novo, eu preciso vencer e cortar a cabeça dele. Só que aquela espada que eu preciso está na nova jurisdição. Ou seja, para cada jurisdição, novas armas eu vou precisar. Posso ouvir um amém, queridos? Para cada jurisdição, eu preciso discernir e entender no Espírito que eu vou precisar de novas armas para que eu possa vencer os gigantes que se apresentam na minha vida. Eu preciso discernir os tempos. Eu preciso discernir os sinais. A outra forma que Deus fala conosco é por meio das circunstâncias da vida. Fala assim comigo: as circunstâncias da vida também são sinais de Deus para mim. Amém? Ele diz em 1 Timóteo 1 e 3, até o verso 7. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, nem se preocupassem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação ou advertência visa ao amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então, como é que Deus fala aos filhos? Por meio da nossa consciência, numa fé sem hipocrisia, por meio de um coração puro. Posso ouvir um amém, queridos? Então, há uma grande diferença entre inocência e ingenuidade. Mas passa pelo processo da purificação, que é da santificação. A ingenuidade é quando eu não vejo mal nas coisas, e isso é um problema. Quando eu não consigo enxergar o lobo que está querendo devorar a minha casa. Quando eu não consigo enxergar, né, as dificuldades, as situações, as ciladas de Satanás. Isso é um problema. Porque isso é um problema no nível do espírito, que o meu espírito não está ativado para perceber as ciladas que talvez Satanás esteja preparando. Então, o Senhor nos dá essas ferramentas para a gente conseguir construir. Quando eu falo de uma adoração profética, uma adoração que se move no espírito da profecia. Nós vamos falar sobre isso um pouco depois. Então, a ingenuidade é diferente da inocência. Jesus era inocente, mas não era ingênuo. Sim ou não? Ele não era ingênuo. Ele sabia quando estavam tramando alguma coisa. Sabe por quê?
Porque o espírito da profecia fala aos filhos. Posso ouvir um amém, queridos? O espírito da profecia fala ao coração dos filhos. Mas eu preciso entender e me mover no espiritual, para que eu possa discernir a voz do Espírito. Ele era inocente, mas não era ingênuo. Ele não tinha culpa do mal. Ou seja, ele não estava envolvido na prática do mal. Mas ele sabia quando o mal estava contra ele. Assim como nós precisamos ser. Buscar a inocência, voltar à inocência. É quando conseguirmos nos libertar do mal que nos amarra de alguma forma. Às vezes é um mal que está aqui dentro. Porque os maiores gigantes que precisamos vencer é aqueles que estão do lado de dentro. Porque Davi venceu Golias do lado de fora, mas não conseguiu vencer o espírito de imoralidade que estava do lado de dentro. O gigante de dentro ele não conseguiu vencer. Mas ele não conseguiu vencer, sabe por quê? Porque ele não conseguiu discernir no espírito os sinais de Deus, que no tempo da guerra, os reis precisavam estar na guerra. E ele estava no lugar errado, no tempo em que os reis iam para a guerra. Porque quando você está no lugar diferente daquele que o Senhor espera que você esteja, você se expõe aos gigantes que habitam dentro de você. Os oficiais do palácio viviam ao redor, os oficiais do exército moravam ao redor do palácio. Você acha que foi somente uma vez que aquela mulher tomou banho ali em cima? Se as casas dos oficiais eram ao redor do palácio, mas por que que Davi foi exposto? Porque Davi deixou de discernir os sinais. Que no tempo da guerra, ele precisava estar em guerra. Então você precisa dar uma resposta para o tempo que você está vivendo. Posso ouvir um amém? Você precisa dar uma resposta para o tempo que você está vivendo. Porque se você achar que não precisa dar uma resposta para o tempo que você vive, você pode estar exposto aos gigantes que ainda existem dentro de você. Davi não deixou de ser Davi porque cometeu aquele erro. Ele não deixou de ser o grande homem de Deus. Não. Isso é mais uma prova que a Bíblia nos dá de que grandes homens e grandes mulheres de Deus estão sujeitos às mesmas exposições, se não souberem discernir os sinais. Você conseguiu entender isso? Em 1 Pedro 3,13, quem é que desejará lhe fazer mal se vocês se dedicarem em fazer o bem? Porém, ainda que sofram ao fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Então as circunstâncias precisam falar comigo. As circunstâncias precisam falar. A porta que se fecha precisa falar comigo. A porta que se abre precisa falar comigo. Nem toda porta que se abre é Deus que está abrindo. Nem toda porta que se fecha é Satanás que está fechando.